O Espaço de Arte Daniel Belora foi o palco da exposição NACA 15 anos, dividida em 7 partes, que conta a história e o trabalho do núcleo através de imagens, livros e produções artísticas das crianças, adolescentes e adultos atendidos. A gente pensou, qual seria a melhor maneira de se fazer isso, assim, já que a violência é um fenômeno não tanto agradável, né, que a gente pudesse mostrar para a população, mostrando o lado bom das coisas, assim. Então, a gente pensou em fazer uma exposição nesse local de arte, de cultura, né, com produção fotográfica. Então, nós fizemos todas as fotos e, com isso, tentamos contar toda a nossa história dos 15 anos. O Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente trabalha diariamente com o tema da violência e consegue transformar essa dor em alegria e lazer através de diferentes projetos sociais. E hoje, com 15 anos, já realizou mais de 20 mil atendimentos e coleciona histórias para contar. O núcleo, fundado em 2000, tem um embrião nos anos 90, após o depoimento de 2 pacientes da psicóloga Gisele Scobernetti, coordenadora da entidade. Os relatos eram sobre casos de violência na infância. Iniciava, então, a vontade de trabalhar por essa causa. Eu estava na minha atividade de consultório particular, quando o relato de 2 pacientes deram conta de possível abuso sexual na infância. Como eu nunca tinha ouvido falar a respeito, confesso que fiquei um pouco intrigada com aquelas histórias. E aí eu fui procurar alguns serviços do município para tentar entender um pouquinho como é que eram os dados sobre violência sexual. Quando então se identificou que havia necessidade de criar um serviço que acolhesse essas vítimas e que pudesse avaliar, tratar, acolher realmente, né? Inicialmente, a instituição buscou estudar a violência na infância e juventude, mas com o tempo, os profissionais envolvidos perceberam a necessidade e a possibilidade de fundar uma entidade que realizasse um trabalho mais concreto e direto com as vítimas. Eram profissionais de várias áreas, da psicologia, do serviço social, do direito, do jornalismo, da medicina, e a gente foi se juntando e foi estudando, foi conhecendo um pouco mais sobre o assunto. Essas outras articulações com outros parceiros, né, de outros serviços, que acabaram nos indicando que talvez o caminho fosse efetivamente sair do plano do estudo e da discussão e criar uma estrutura e um serviço. Hoje, o NACA atende cerca de 150 crianças que chegam até lá através de denúncias notificadas pelos órgãos que acolhem denúncias de violência. Em geral, o atendimento é a medida de proteção para a criança e para a família, né? Então, a família vai ser acolhida, né, pelo serviço social e pela psicologia. E aí depois a criança, o adolescente, vítima, vai passar por um processo de avaliação, em geral individual, né, com a psicologia. E depois a gente vai pensar uma estratégia para aquela família. Cada história que passa pelo núcleo toca o coração da equipe de uma forma diferente, seja pela complexidade do caso ou pelo bom desfecho dos fatos. 15 anos, né, trabalho todos os dias trabalhando com isso, a gente acha que já viu tudo, né? E o curioso é que a gente não se cansa de se surpreender, né? A cada dia aparece uma história nova, um caso que chegou pra gente, que foi um caso bem polêmico, bem difícil, que foi a menina, aquela que ficou grávida do padrasto, e aí entrou na justiça com pedido de autorização de aborto, né? Inúmeros casos, assim, né? O Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente, quando completou 8 anos, foi homenageado com uma poesia escrita por uma das crianças acolhidas na entidade. E os versos resumem o trabalho realizado com tanto carinho pela instituição. Hoje, tudo é festa. O NACA, com muita alegria, tira o que não presta de todo o nosso dia a dia.